Você sempre começa sacudindo o bagulho. Boa noite! Eu sou o Fabiano Shed. E eu sou o Fernando Magalhães. E este é mais um Papo de Foto. Hoje na edição... Número 20, Fabiano. 20ª edição, pessoal. Sejam bem-vindos. Para nós é muito divertido fazer isso. Por isso que nós estamos aqui no 20º, né, e ainda sorrindo. Porque realmente é bastante divertido. A nossa ideia é que, se você nunca nos assistiu, é falar de fotografia. Mas, como o nome já diz, é um papo de foto. A gente procura ter aqui momentos de instrução, momentos de simplesmente apreciar fotos nossas ou do pessoal que divide o material conosco, ou ainda simplesmente dar risada, mas com o assunto central de foto. Porque foto é profissão para muita gente, mas também é simplesmente diversão para outro tanto enorme de pessoas. Para nós aqui é uma mistura das duas coisas. Então, temos uma certa aí autoridade para falar de foto com bastante abrangência. É isso mesmo, Fabiano. A forma como isso impacta na vida das pessoas, né, impacta nas nossas vidas, né? E a diferença que faz para nós, que nos motiva a seguir, né, fazendo isso no nosso dia a dia, ao longo de tantos anos, né? Nos motivou e agora nos motiva a trocar com as pessoas que nos acompanham. E é um grande prazer tratar desse assunto da fotografia com vocês. Isso aí. Então, essa introdução que nós estamos fazendo para quem já nos assiste, ela pode parecer com uma certa enrolada, porque na verdade ela é. Estamos esperando as pessoas entrarem um pouquinho ao vivo ali, mas também sempre gostamos de prestigiar aqui aquelas pessoas que nos assistem depois offline no replay. Então, Fernando, acho que vamos começar aí a nossa conversa de hoje. É bacana sempre pontuar os temas que serão abordados, né, para o pessoal que vai ver depois no replay, ter já no início uma ideia do que vai ser trabalhado na sequência, né? E hoje com uma pequena mudança, né, que é a redução de temas, né? Explica aí para o pessoal que a gente resolveu dar uma enxugada do número de temas abordados. Aconteceu que nos últimos encontros, aí 2 ou 3 papos de foto para trás, a gente colocou a pauta e acabou não abordando todos os temas, né? Inclusive, hoje, o primeiro Fotos em Museus, ele é herdado da pauta da semana passada, e aí a gente incluiu além das fotos nos museus, as fotos de detalhes, né? Para a gente ampliar a visão, ter a possibilidade de aumentar, né, a experiência, incrementar a experiência que vivemos em qualquer local que a gente frequente, né? Qualquer passeio, qualquer visita, você tendo uma visão mais ampla, você enxerga mais o belo e a coisa fica mais interessante. E registrando, né, os detalhes, depois dá para contar a história. Então, isso é parte do nosso assunto de hoje. Dando boa noite aqui para o pessoal que está fazendo os comentários aqui, também para os que ainda não comentaram, Joelma, Yara, Ricardo, meu irmãozão, já presentes aqui nos prestigiando. Boa noite a todos. Vamos lá então, Fabiano? Vamos lá. Começando com foto do museu? Foto do museu não, fotos em museus. Que também engloba foto do museu. Exatamente. Então vamos lá. Tá, então eu acho que antes de você vai colocar uma imagem aí? Eu ia colocar, coloca. Então, não, vamos dar, eu acho que eu queria fazer uma introdução minha aqui agora sobre esse tema. Por que nós estamos falando de foto de museu? Eu vejo muita gente quando viaja, né, e gosta de visitar museus, ou às vezes não gosta tanto, mas vai a um lugar onde o museu é um tema muito importante a ser visto. Então, mesmo que não goste muito de museu, vai lá porque, por exemplo, né, vai a Paris, como é que não vai visitar o Museu do Louvre?
que eu acho que é o museu mais famoso do mundo. Aprende desde criancinha na escola que a Mona Lisa está no Museu do Louvre. Como é que vai a Paris e me perde o Museu do Louvre? Pode odiar o museu com todas as forças, mas vai no Museu do Louvre. Mas tem pessoas que vão a museus porque tem prazer nisso. E aí eu fico assim um pouco assim chateado de ver as pessoas tirando fotos e que assim visivelmente vão ser fotos jogadas fora. Eu percebo isso. Porque eu acredito que a foto de museu ela é uma foto assim que ela tem uma certa particularidade. Na verdade, tem duas particularidades. Foto de museu, para dar certo, ela precisa ter dois ingredientes muito importantes. O primeiro é, se você vai fazer uma foto de museu, somente do museu, das obras que estão ali dentro, ou da arquitetura do museu, essas fotos precisam ser feitas com qualidade. Porque, por exemplo, se você chega ali e faz uma foto de uma obra de arte, vamos supor uma tela, e essa foto é feita de qualquer jeito, eu pergunto a você o que você fará com esta foto depois. Você vai publicar na internet uma foto da Mona Lisa toda torta? Não. O pessoal vê a Mona Lisa super bem na internet e em diversas outras imagens. Você vai colocar uma foto da Mona Lisa impressa no porta-retrato? Também não vai. Ou no álbum de fotografias? Também não. Se você faz um livro de fotos da sua viagem, você vai colocar uma foto toda torta, cheia de ruído da Mona Lisa no seu livro? Muito possivelmente não vai. Então, primeiro, a foto de museu sozinha, ela tem que ser bem feita. É isso que nós vamos conversar agora. E a segunda particularidade é, tem um jeito de você fazer fotos de museu que você não precisa ter um primor de qualidade excepcional e essa foto vai ser muito útil para você. É quando você se inclui ou inclui as pessoas que estão ali com você na foto. Isso faz total diferença. Você pode não fazer uma foto da Mona Lisa primorosa, mas se você estiver ali bonitão ou bonitona do lado da Mona Lisa e depois pode mostrar para os seus amigos que você esteve ali, já a foto passa a contar uma história e ela não precisa ter tanta qualidade. Então é isso. Fotos de museu tem que ser com muita qualidade se não envolver pessoas conhecidas, ou tem que ter alguém junto da obra. Então, aqui, voltando à minha conversa inicial, quando eu vejo aquelas pessoas tirando foto assim, batendo o botãozinho freneticamente, porque estão entusiasmadas de estar ali, eu fico assim com vontade de perguntar, escute, mas o que você vai fazer com esse monte de porcaria que você está tirando aí? Porque não fica legal. Existem alguns desafios muito grandes para você fazer foto de museu. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Maravilha, então vamos lá com a nossa imagem de abertura, uma tela exuberante que está no Museu do Louvre, foi encomendada pelo próprio Napoleão Bonaparte eu anotei aqui, Jacques-Louis David, no início do século XIX, e é a coroação do Napoleão, numa tela de quase 10 metros de base, com quase 7 metros de altura, é espetacular. E aí você observa um momento histórico aqui do Papo de Foto, que Napoleão está se autocoroando, por isso que esta tela é tão emblemática. Ele mesmo está com a coroa às mãos, ele vai se autocoroar. Então, aí é o seguinte, pessoal. O primeiro grande desafio para você fazer foto em museu é que você tem pouca luz ambiente. E você não pode usar flash. Eu não me lembro de ter estado no museu onde você possa usar o flash. Então, este é o principal desafio. Como fazer para fazer uma foto bacana dentro do museu sem usar o flash? Então, vejam aí essa foto. Será que não volta para a gente lá, Fernando, para não ficar com a foto parada aí? Eu vou dar uma aulinha aqui agora, que eu acho importante, porque depois nós temos muitas fotos, a gente vai passar mais rápido. Senão a gente não vai ter tempo de falar sobre tudo. Mas o importante é o seguinte, eu fiz essa foto ali, e essa foto, como você viu ali, modéstia à parte, ela ficou muito boa. Se eu quiser, eu imprimo essa foto do tamanho, sei lá, de 3 metros de largura, e ponho como sendo uma reprodução na parede.
Então, eu posso colocar aquela foto num livro, posso colocar na tela da minha televisão, eu posso fazer muitas coisas com aquela foto e com orgulho de que fui eu que tirei. Não fui eu que fiz aquela pintura magnífica, mas eu tirei uma foto que reproduz perfeitamente aquilo. Para fazer isso, eu tenho uma câmera então de sensor full frame que pode operar em ISOs muito altas. Então, eu posso fazer, toda câmera pode operar em ISOs muito altas, mas pode operar em ISOs muito altas com qualidade. Então, se você tem uma câmera de sensor full frame, você sobe a sua ISO e vai fazer aquela foto com capricho que vai dar tudo certo. Agora, a maioria das pessoas, talvez que nos assista, está ali aprendendo fotografia e não tem uma câmera de sensor grande, que é uma câmera mais cara. Então, o meu conselho a você é o seguinte: veja qual é o limite da ISO que a sua câmera trabalha sem dar muito ruído. Para isso, eu já ensinei outras vezes aqui, na nossa área de assinantes a gente ensina no curso. Você vai lá para o ambiente interno da sua casa e vai subindo a ISO e depois põe no computador e vê até onde que dá para você tolerar a imagem para ela não ficar muito cheia de ruído. Aí lá no museu, você coloca no modo prioridade de abertura, põe o menor valor de abertura, significa que é a maior abertura possível que a sua lente alcançar. Então, suponha que seja lá 2.8, ou 3.5, ou 4, alguma coisa parecida com isso, no modo prioridade de abertura. Aí você vai lá e já sobe a tua ISO no limite onde a tua câmera pode alcançar sem dar problema. E aí você vai ter a velocidade calculada pela sua câmera, que talvez seja ainda uma velocidade muito lenta. Se for lenta demais, ou seja, abaixo aí de 60, que é o que a gente sugere para não tremer, eu ainda dou mais uma dica para você. Force a exposição, veja lá no manual da sua câmera como você faz isso, manualmente 2 stops, que a gente fala. Você vai ver o fotômetrozinho ali, uma escala, 2 escalas grandes para a esquerda. Aí você vai, quando você faz isso, você vai fazer uma foto escura, 2 pontos, 2 stops mais escura. E a velocidade vai subir. Então aí você vai estar fazendo uma foto escura, faça essa foto ainda em RAW, RAW, formato do arquivo RAW, não é JPEG, para você depois poder clarear essa foto num programa como Lightroom. Aí sim, dependendo, se você tiver uma velocidade ainda muito baixa, a única coisa que eu sugiro que você pode fazer é tentar se apoiar em algum lugar, numa parede, numa pilastra, daquelas que isolam, cordão de isolamento, ou mesmo no seu próprio tronco, segurando a câmera com firmeza. Aí você faz essa foto na velocidade que der. E eu torço para que você tenha um bom resultado. Então não tem jeito, é assim que você precisa fazer essa foto aí. Então, falando sobre esse aspecto, outro grande desafio é que você tem que procurar ter paciência para que as pessoas saiam de frente da obra para que você faça a foto. E aí eu te dou uma dica de experiência, que quando você está ali tentando fazer a foto, as pessoas normalmente elas esperam você fazer a foto, quando elas percebem que você está tentando, as pessoas param um pouquinho, você faz a foto rapidinho e depois começam a circular na sua frente. Vamos lá, Fernando. Tá certo. Essa técnica ela é semelhante com aquela que você usou para fotografar a borboleta na floresta amazônica, não é, Fabiano? Exatamente. E aí é bacana porque a gente vê que as receitas começam a se repetir e aí você, com esse conhecimento adquirido, vai tendo a possibilidade de identificar situações, relembrar e aplicar e mudar, transformar o seu resultado. É isso que a gente pretende através desse papo todo. Vamos lá, então, voltar para a nossa apresentação aqui e olhar a sequência de fotos em museus. Vamos lá. Então aí a foto da coroação de Napoleão. Percebam então que a foto ela tá tudo certinho, bacana. Se você, dependendo do seu equipamento, eu garanto a você que você pode chegar a alguma coisa muito próxima a isso, né? Ou dependendo da sua câmera até igual a isso, né? Vamos passar, Fernando, que tem mais uma coisinha para falar sobre quadros. Ah, tá. Vamos falar aí, nós estamos falando agora sobre esculturas ou obras assim de volume, né? Tivemos um probleminha aqui na minha sequência, Fabiano. Eu percebi. Eu não sei o que houve aqui, mas eu vou lá para o quadro que você quer falar agora, depois a gente volta.
Ixi, mas você vai acabar surpresa. Não tem problema. Aí. Então, aí esse é o quadro, o Bal de Moulin de la Galette, né? Isso. É um quadro famosíssimo de Renoir, está no Musée d'Orsay, também em Paris. Esse quadro tem uma versão um pouco menor, que foi vendida no leilão por 70 milhões de dólares. 70 milhões de dólares. Então é um quadro super famoso, e aí eu começo a mostrar para vocês as duas situações que eu mencionei no começo dessa conversa. À esquerda, você tem o quadro caprichadamente retratado, né, para que eu possa simplesmente usar essa imagem em algum lugar com muita qualidade. Na direita, esses dois caras aí são os meus dois filhos. Eu pus os meninos ali porque aí eu conto, eles podem, daqui uns anos, ou enfim, quando retornam, mostrar que eles estiveram ali ao lado dessa obra mundialmente famosa. Então, essa foto passou a contar a história. Ela tem um significado muito maior com as pessoas. Então, se você não tem condições de fazer uma foto muito boa da obra, que você gosta tanto, vá ao lado, nem que você peça para alguém tirar foto para você, se não ficar aquele espetáculo, a lembrança vale muito a pena. E por último, eu vou dar mais uma dica para quadros. Só mais uma coisa, Fabiano, tem diferença de parâmetros nessas duas fotos aí? Ou é a mesma abertura, mesma velocidade, mas assim... Não necessariamente pode ser que haja uma pequena mudança, porque você viu ali no caso que a exposição dos meninos, né, se eu for clarear ali o quadro para ficar do jeito que estava o outro, me representa que talvez daí vai estourar a exposição nos meninos. E ali mas eu posso corrigir isso depois no Lightroom, né? A gente pode deixar, talvez seja a impressão na nossa imagem que tenha ficado um pouco diferente. Okay. Mas o que eu ia dizer, volta lá para o quadro, eu quero mostrar. Se vocês forem fazer uma foto de um quadro, tanto uma como outra aí, vocês vão precisar chegar um pouco perto do quadro. Você não pode fazer essa foto com uma teleobjetiva, com uma lente zoom. Por quê? Porque circula muita gente em frente a essa obra. Você vai precisar fazer essa foto bem pertinho. Significa que você vai ter que ter uma lente grande angular. Aí eu devo ter tirado essa foto em 24 milímetros, porque eu sempre carrego aí uma lente 24-105. E quando você faz essa foto, você que já tentou fazer foto de quadro vai me entender. O que acontece? A perspectiva fica toda deformada. Pena que eu esqueci para colocar uma aqui com a perspectiva, como é que ela fica deformada. Ela não fica assim retangular, bonitinho, como você está vendo ali. Ela fica triangular, né? Você fica com a perspectiva toda distorcida. Como é que eu faço? Volta lá que eu vou falar olhando para a turma agora. Vamos voltar aqui só um instantinho. Essa é uma dica muito valiosa aqui. Você vai no Lightroom, pessoal, eu sempre estou tendo que falar no Lightroom, porque se você quer ter resultados legais, você vai precisar em algum momento aprender a trabalhar no Lightroom ou no Photoshop. O Lightroom é mais fácil. Você vai no Lightroom e tem um comando lá chamado transformação, na área de revelação ali, que é a área que você trabalha para alterar a tua foto, para editar. Aí tem, nesse menu de transformação, tem um botãozinho chamado automático. Vocês não sabem os milagres que esse botãozinho é capaz de fazer. Você simplesmente vai ali, transformação, e aperta um botão, Fernando. Automático. Na hora, aquele quadro todo distorcido, trum, fica perfeito, como esses que a gente acabou de mostrar. Então, vai ao Lightroom, botão transformação, automático, e resolve. E ainda se não ficar perfeito, ficar meio ovalado assim, aí em cima tem correção de perfil de lente. É o menu logo acima. E você coloca, dá simplesmente um tiquezinho para o Lightroom corrigir de acordo com o perfil da lente. E ele vai também, dependendo da lente que você estiver usando, o Lightroom vai reconhecer qual é a lente e vai deixar perfeitinha a perspectiva da tua imagem. Então eu acho que essas dicas aqui são muito legais, porque se você não sabe isso, você vai ficar me xingando. Mas eu tentei e ficou tudo torto. Tem que usar esse comando aí. Maravilha. Quero registrar aqui o comentário da Nádia, que mandou um olá feras, boa noite. Obrigado, Nádia.
Obrigado pelo carinho, Nádia. Obrigado pelo carinho de todos que estão conosco aqui também e deixando seus comentários. Fernando, acho que a sessão aula meio que deu, né? Vamos passar meio rápido as fotos, agora a gente não vai conseguir, né? Certo, agora vamos lá. Vamos nas esculturas, aí falamos dos quadros, né? Vamos voltar lá na luminária e na escultura. Lá, então vamos lá. Que daí a gente vai dando sequência. Desculpa, viu, pessoal? Acertei isso aqui, mas aí na hora... Eu fui testemunha que ele deixou tudo bonitinho para apresentar mesmo. Mas a gente tem aí... Opa, e agora, Fernandinho? Micão, não, né? Não? Sim? Opa! Vamos aqui, Ana. Tá, vamos aqui. A Marcela enviou para nós essa foto, que é um mural, na verdade, imenso, né? A gente vê pelo tamanho das lajotas ali embaixo. E... feito com a técnica do fuxico. Fuxico, não, é uma pintura, é pano, retalhos de pano costurados, provavelmente alguma base, talvez um outro pano, né? Que homenageiam Luiz Gonzaga, grande brasileiro aí, músico super famoso. Tô vendo que bacana. Então, aí, ó, eu diria o seguinte, foto perfeita, não tenho nada a comentar, a não ser agradecer que a Marcela nos enviou essa foto. E ela é imensa, essa foto, então a distorção de perspectiva foi bem pequenininha, mas vê que ainda existe ali, né? Ela deve ter tirado essa foto com uma certa distância. Se ela tivesse feito isso que eu falei, colocado no Lightroom e dado o comando transformação automático, ela teria essa perspectiva bem corrigida. Mas enfim, isso no caso dela aí ficou super legal, né? É um detalhezinho, né? Eu quero ver se eu faço essa seleção aqui da mudança de posição, sem ficar passando para a turma ver, né? Ah, entendi. Entendeu? Toca outra ali, que a outra já vou ser mais rápido agora. Eu adoro ensinar, sabe, pessoal? Então a gente começa a ficar teorizando demais, né? E a gente quer bater papo. Aí eu estou mostrando, esses são duas obras também. Essa é uma sessão que chama-se a sessão de Art Nouveau do Musée d'Orsay. O Musée d'Orsay é uma antiga estação de trem em Paris, que foi revertida no museu, onde estão as obras do impressionismo, as mais famosas do mundo, Van Gogh, a gente acabou de mostrar ali o Renoir, entre muitos outros, Degas e tal. E tem essa parte do museu que é dedicada ao Art Nouveau, que é um movimento que influenciou a arte, a arquitetura, a escultura, as artes plásticas ali, se não me engano, no final do século XVIII, final do século XIX, começo do século XX. E essas duas fotos servem para mostrar para vocês o seguinte. A foto da esquerda, ela é uma foto que tem luz natural. Perceba que tem uma janela à direita e ela está sendo banhada por luz natural. E você vê um pequeno reflexo aqui à esquerda. Tinha uma redoma de vidro em volta dessa obra. Então, aqui você tem que procurar, quando você vê que tem vidro na tua frente, procure o ângulo para que você fuja do reflexo. Ou então, dependendo se a lente tiver um ângulo aberto o suficiente, grude a lente no vidro. Eu já ensinei isso aqui também. Mas se você grudando a lente no vidro, você não consegue enquadramento legal, você procura tirar o reflexo por uma sutil movimentação de ângulo da câmera. E aqui você não precisaria estar trabalhando em ISOs altíssimas para fazer essa foto, você aproveita que você tem luz natural vindo da direita. E no caso da luminária aqui, a foto da direita, aí é o total oposto, né? Ela também está atrás de uma redoma de vidro, ela tem uma luz ultra difusa que vem ali de uma luz artificial, e escuro no extremo. Então, para fazer uma foto como essa, você precisa, então, seguir os conselhos que eu dei logo aqui no comecinho para os quadros. Ou, né, trabalhar com ISOs altas dentro do possível. A chave do meu sucesso aí, pessoal, não posso esconder de vocês, é ISO alta. Foto desse jeito aí é ISO alta. ISO alta, equipamento caro, né? Mas, enfim, já falei aqui que você pode tentar fazer lá. Ok. Vamos para a próxima então, Fabiano? Vamos lá. Agendar aquele... Isso. Aí, a dica que eu vou dar agora é o seguinte. Procure, dentro do possível, retratar o ambiente onde a obra está. Os museus, normalmente, eles são lugares muito bonitos. E você, às vezes, retratando só a obra, você
não tem aquela qualidade necessária para que aquela imagem tenha um valor para você depois. Você, por acaso, não está com uma pessoa ao lado, mas você tem mais uma alternativa, que é, de repente, ambientar essa obra no ambiente onde ela está. No caso, aí ainda continuamos no Museu d'Orsay, é uma foto da Jeanne d'Arc, aí, montando o cavalo, e eu procurei mostrar como que é o forro ali dessa antiga estação de trem, e você veja que essa foto ela ganhou vamos dizer assim, um tempero todo especial, graças a esse fundo que, de uma certa forma, retrata o lugar onde ela está, esse lugar belíssimo que é o museu. Então fica aí mais uma dica. Se você está tendo dificuldade de fotografar a obra em si, procura ambientar ela, que fica muito legal. Já foi a Marcela. Essa daqui, Fabiano... Fala um pouco, foto do Fernando, vamos lá. Então aqui, esse lugar é o Museu do Vaticano, em Roma, né? E as pessoas formam filas enormes do lado de fora, 2 horas antes da abertura do museu, com o objetivo de, na hora que abrir, ir direto para a Capela Sistina, que é o ponto mais visitado desse museu, né? Só que eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Eu pensei que a gente ia rapidamente encontrar a Capela Sistina. Porém, passa-se por salas maravilhosas, exuberantes, e você está no meio de um fluxo que nem tem tempo de parar e fazer uma observação, porque você fica com uma sensação de que você não vai conseguir chegar na Capela Sistina se você parar ali para olhar, por exemplo, essa sala dos mapas, né? Então, eu me deparei, junto com a Nana, com uma situação, com diversas situações que o Fabiano já retratou aqui, já falou, né? A primeira é como fazer uma foto se houver uma multidão pela frente, né? E aí eu acredito que seguir as regras que ele diz, assim, não pegue ninguém pode estar olhando para a sua câmera, senão a sua imagem estará arruinada. E aí consegui fazer dessa forma. Da mesma forma, também, né, tem um enquadramento que pega bastante o teto e as laterais dos mapas. Então, essa foto, para mim, conta a história, né? Embora ela não seja um primor em termos técnicos, ela, para mim, tem um significado muito bacana e faz com que eu me lembre da experiência que eu vivi naquele momento. É o que a gente sempre fala. Mas eu vou falar primeiro sobre a foto do Fernando. Vou falar o seguinte. Me incomoda um pouquinho aqui as costas dessa cidadã aqui, um pouco gorducha, aqui logo no primeiro plano, e essa moça de jaqueta de couro, enfim, as costas das pessoas, elas estão tomando aí, vamos dizer assim, 1/4 da imagem de baixo para cima. Eu acho que isso prejudicou um pouquinho a sua imagem, mas é fácil de salvar. Eu faria simplesmente um corte a laser ali, bem na altura dos ombros dessa tiazinha um pouco mais gorducha aqui, e daí a gente ia ter um panorama só das cabecinhas caminhando em direção ao corredor. E essa foto, então, ela ia ficar com um aspecto mais quadrado, que é o aspecto excelente para você publicar no Instagram, por exemplo, ou no Facebook, e você ganha muita qualidade tirando essa informação totalmente desnecessária, retrata a multidão. Então, Fernandinho, passa o estilete ali no pescoço da tia, que vai ficar melhor. Tá certo. Mas aí essa foto, ela nos traz aqui um outro ponto de vista sobre fotos de museu. Aqui o Fernando ele faz o seguinte, ele está fazendo uma foto da arquitetura do museu. É uma cruza do que eu acabei de falar, de ambientar a foto, a obra que você gosta no lugar onde ela está. Aqui não, aqui ele simplesmente decidiu fotografar a arquitetura do interior do museu, que normalmente os museus são prédios históricos em qualquer lugar do mundo. Aqui ele está na Itália, também lugares realmente magníficos, mas você não precisa estar na Europa. Qualquer lugar onde há museu, há um potencial de prédio muito bacana, e você deve também procurar retratar a arquitetura do museu. Muitas pessoas esquecem disso. Sim. Ficam entusiasmadas que dizem que querem retratar as obras, não conseguem fazer com qualidade e poderiam fazer uma foto do interior do museu super legal que conta ali a história, como você acabou de falar. Então essa é a nossa dica aqui, a arquitetura do interior do museu, que também vai servir para a foto agora seguinte, que são as fotos da Dicus, a nossa querida Dicus aí sempre participando conosco.
Então aqui também, hoje nós estamos bastante na França, né? Então nós temos aqui o Museu do Louvre, área aqui, uma parte do museu que é imenso, aqui à esquerda, no interior, ali a pirâmide que é, assim, ela marca a entrada subterrânea do museu. Para quem não sabe, aquela pirâmide ali, e abaixo da pirâmide é uma área imensa, nesse pátio todo, que é aberta e subterrânea, evidentemente, que é onde você encontra as escadas rolantes que vão levar às diversas seções, sessões que fala, alas do museu. São três principais. Né? Então, aqui à direita é o Museu d'Orsay, né? Ela disse para você? Não, Versailles. Então, aqui, então, essas 3 fotos muito boas, a de custo cada vez melhor, perspectivas excelentes, enquadramentos ótimos, acho que em termos de qualidade aqui, impecável. A única coisa que eu faria que ela, o smartphone, não fez, seria um pós-processamento. Essas imagens estão levemente aguadas. Se eu passar ela no Lightroom, ela vai ter um contraste, uma qualidade de cores muito superior. Então, é uma coisa que ela pode fazer posteriormente, né? E retrata a arquitetura do museu que nós acabamos de falar. E olha que fotos bacanas ela pode pôr num álbum entre as fotos pessoais, né? Para que foto de museu? Entre as suas fotos pessoais, que está você e a sua família ali naquela viagem, você alterna e coloca umas fotos dessas aí. Fica super bacana. E essas fotos que ela fez aqui, principalmente essas 2 menores, se impressas, dão excelentes quadros para você colocar aqui no hall de entrada de uma casa e tal, que são fotos neutras e rendem quadros muito legais aí para áreas comuns de prédio e tal, né? Com certeza. Muito bacana. Agora já falamos. Essa aí é só para retratar uma foto que foi feita em absoluta escuridão. Essa foto foi feita no Musée de Cluny, também em Paris. É um museu que ele tem um foco na arte medieval da França. Então, isso é uma tapeçaria do século X, se eu não me engano. Então, é uma coisa antiquíssima e como é feita de pano, qualquer luz, imagina século X, né? É um negócio realmente muito antigo. Então, ele é conservado com uma luz extremamente difusa. Mas eu achei isso lindíssimo, tem outras tapeçarias lá. Quem tiver a oportunidade de ir a Paris, vá ao Museu Cluny, que é lindíssimo. E eu fiz aí com a câmera em mãos, com uma ISO, que eu nem me lembro qual era aqui, mas certamente deve ser acima de 6.400 para conseguir essa qualidade. E aí, com certeza, teve depois uma transformação lá para corrigir a perspectiva. Opa! Aí não é mais museu, é o interior de um castelo. E essa foto, aquele rapazinho ali é o meu filho mais novo. Então esse é o interior de um castelo em Blois, no Vale do Loire, lá também no sul da França. É um castelo lindíssimo, né? Eu não sei se as pessoas que nos assistem compartilham da mesma curiosidade que eu sempre tive. Quando eu vejo qualquer foto de casa, castelo, arquitetura bonita, eu fico me perguntando como é dentro. E raramente eu vejo fotos do interior desses castelos. Eu tenho amigos, pessoas que eu conheço que viajaram para lugares muito bonitos em termos de arquitetura, mas eu não consigo ver o que tem lá dentro. Então, quando eu vou para um lugar desse, eu faço questão de tirar foto de dentro para mostrar para uma pessoa que nunca esteve dentro de um castelo, ter uma ideia de como é o interior de um castelo no Vale do Loire. E aí mostra o que eu quero dizer. E eu cruzei aí os 2 conceitos, de tentar fazer a foto da melhor maneira possível, também uma foto feita sem tripé, com ISO muito alta, porque eles não deixam entrar com tripé, e com uma pessoa ali para contar a história, no caso, do meu filho. Então, essa foto serve para falar para você, olha como é legal você poder fazer, olha a história que você conta, não sei se você está feliz de ver como é que é um castelo por dentro, você ainda não viu, né? Mas você pode fazer isso. Não, né? Você pode também então não deixe de tirar essas fotos, que elas contam histórias muito legais. Você pode notar também a singela moldura do quadro. Inclusive deve ser folhado a ouro, né? Uma coisa básica, né? A monarquia francesa colonizando toda a África ali, ouro não era o problema. Não. Espetacular, né?
Aí é outro castelo, esse é o castelo de Chenonceau, também no Vale do Loire. Aí é apenas um quarto, né? Não é um quarto, temos ali uns tronos, né? Mas enfim, isso não é um nada especial. Todos os cômodos do castelo, eles têm uma lareira, que naquela época não tinha calefação, né, pessoal? Lá na Europa faz frio no inverno. Como é que eles aquecem um castelo? Dá uma olhada no tamanho da pequena lareira. Cada cômodo do castelo tem uma lareira, como você disse, singela como aquela ali. Né? E imagine que o serviçal tem que cortar uma árvore para colocar dentro de cada lareira por noite, né? Ou por dia. E aí tá a família contando só essa foto sem a família. Eu, com aquele cordão de isolamento ali, eu não colocaria no quadro. Mas como eu pus a minha família ali dentro, essa foto para mim ela ganha um valor muito maior e eu posso contar a história. Ó, pessoal, a gente esteve lá e tal. A Mariana ali é minha esposa e os meus 2 filhos. Agora chega a parte de faça fotos divertidas no museu. Sim. Essa foto é uma foto daquelas que eu adoro chamar de fotos de oportunidade. Você está ali sossegado, também aí era no Museu do Louvre, eu estava tranquilão ali esperando alguém, meus filhos, olharem alguma coisa, quando eu vejo essa muçulmana, né, erguendo ali um celular, câmera fotográfica, sei o que lá era, bem na frente dessa estátua que estava muito à frente do seu tempo, né, fazendo uma selfie. Aí eu pensei, não é possível. Uma mulher, até o véu azul ali, colorido, dava ali enfim, foi uma oportunidade de fazer ali uma selfie contra selfie. Eu achei super bacana. Então, olho vivo, pessoal. Dentro do museu, coisas acontecem. Selfie contra selfie, muito bom. E aí, o mesmo caso, né? Meu filho estava ali na área egípcia do museu, resolveu fazer uma micagem, dar uma encarada na estátua de provavelmente 4.000 anos antes de Cristo. E daí não fez a pose, ele estava ali brincando, e nessa hora você tem que estar com a câmera a postos. Eu tinha uma janela aqui à direita, então ele teve luz natural, que deu um ar super bacana. Essa foto poderia ter sido feita com um equipamento mais básico, porque tinha luz de janela. Então tá dentro do museu, pessoal, tem janela, observa bem que se não tem coisa legal, porque a janela te ajuda, né? É isso aí. Fechamos então a primeira parte, Fabiano. Que acabou rendendo mais do que a gente queria, cara. Maravilha. Pessoal da nossa audiência aí, né, gostaria que fizesse alguma manifestação aí, aproveitando esse momento de transição para dizer da onde que está nos assistindo nessa noite de quinta-feira. A gente gosta de saber da onde que o pessoal, quais partes do Brasil estão ativas no nosso Papo de Foto. Quer fazer algum comentário, Fabiano, ou partimos direto para as fotos de detalhe? Fotos de detalhe, eu acho que eu já falei bastante sobre, né, técnica e tal. Dos detalhes, ela tem um certo parentesco com a foto de museu, em termos de conceito, e a gente vamos tentar falar de foto por foto, para a gente conseguir apresentar tudo dentro do nosso tempo aí. Maravilha. Então vamos começar aqui. Essa foto é uma foto que ela tem tudo a ver com tudo que eu acabei de dizer em termos de técnica, né? Uma foto com pouquíssima luz, é uma foto de um lugar que as pessoas nunca retratam, e aí no caso é uma escada que você sobe para chegar a uma das torres da igreja do Sacré-Cœur em Montmartre, em Paris. É uma igreja belíssima, imensa, não é uma igreja tão antiga, perto das igrejas da Europa, mas ela tem essa escada infinita. Você realmente faz um esporte tenso aí, a escada é bem apertada, até você chegar lá no alto da igreja, onde você tem uma vista assim única de Paris. E essa foto ela foi feita assim, eu entrei é um lugar super estreitinho ali, deve ter, não tem 2 metros, eu acho que de diâmetro, talvez tenha 2 metros, mas não mais do que isso. Então, para quem tem claustrofobia, é bem complicado subir isso aí, né? E eu olhei para isso, o pessoal saiu correndo, subindo a escada, eu esperei.
né? Eu gosto de contar a vida real, né? A pessoa vê uma foto dessa e como é que a pessoa fez? Pessoal, eu espero, tá? Eu esperei limpar a escada, inclusive fiz uma pequena barreira para que as pessoas atrás não subissem, gerando uma certa tensão na minha família, né? Então, quando eu vi que, se você olhar bem à esquerda, ali parece que tem uma cabecinha ali, lá no miolinho ali, parece que tem uma pessoa ali. Mas isso é para cima ou é para baixo? Isso é para cima. Olha só, eu achei que era para baixo. Não, tá subindo a escada. Essa é a parte de baixo da escada. Então, eu espero todo mundo subir. Aí eu vou ali, aí você tem que ter uma certa experiência para pegar o enquadramento certo. Eu me deitei, eu acho que ali, para deixar a câmera assim muito apoiada em mim. Eu deitei para a câmera não tremer, pessoal. Tá? Então não foi com o braço balançando, foi eu deitado, apoiado, um lugar super estreito, a 24 milímetros com certeza aí caprichei no enquadramento e fiz a foto. ISO alta e depois é caprichar no Lightroom para você abrir as sombras e tal. Mas olha só que foto, eu gosto muito dessa foto e tá ali a mão de milhares de pessoas que passam por aí e nunca perceberam isso. São os detalhes, né? Sim. A gente acabou falando dos detalhes. Eu já cheguei falando da foto, mas passa para outra para a gente ir dando dinâmica na coisa. Os detalhes, eles contam a tua história. E para que serve você fazer foto de detalhe? O detalhe você não vai incluir pessoas, né, nessa foto, porque, como o nome já diz, são detalhes. Mas você pode, de repente, no meio do teu álbum de fotos, se for impresso, ou hoje em dia um livro de foto que você manda fazer ali, você pode colocar essas fotos de detalhe no caminho. Eu gosto muito de assistir as minhas fotos projetadas na televisão. Então, você alternando as fotos da tua história com esses detalhes, desde que, claro, sejam detalhes interessantes, eles dão uma riqueza na tua experiência e na tua recordação depois única. Única. É muito bacana. São coisas que, se você não retratar, você esquece. E se você retratar, fica sensacional de recordar depois. Então, aí é o Palácio de Versailles também. Então, isso é um cômodo do Palácio de Versailles. É uma muvuca desgraçada, eu aflitíssimo, porque é muito difícil de tirar foto com uma multidão, era em julho, aí tinha muita gente aí dentro. Eu olho para assim e vejo esse detalhe do forro do castelo. Por si só é uma obra de arte. Né? Sim. Então eu caprichei ali, não tinha ninguém, estava todo mundo embaixo. Uma obra de arte, não, muitas. Numa única Isso foto. É um canto de um cômodo do Castelo de Versailles. Não é incrível? Se eu não tivesse feito essa foto, hoje, se você me falasse, Fabiano, lembra daquele? Pessoal, são centenas de cômodos do castelo. Eu jamais me lembraria disso aí. Então eu tenho assim um prazer agora de olhar para isso aí e pensar que eu estive lá e vi isso pessoalmente. Né? Maravilha. Então, olha como é legal fazer as fotos dos detalhes. Que é o nosso, né? Agora, só França, né? Agora a gente foi aí pro Catar. Catar agora tá na moda, né? Mas sempre ganha a Copa lá, né? Então, isso aí é uma área histórica de Doha, que é a capital do Catar. E eu achei super bacana, né? Porque repara que as manequins estão devidamente islamizadas, né? Elas estão ali com o rosto coberto e é tão interessante que repara que é um grafismo, né? O próprio boneco não pode estar com o véu, que é desrespeitoso. Então eles põem uma máscara de papel para simular a mulher ali. Então não tem muito a dizer sobre isso, mas é o detalhe, né? Não tem muito a dizer sobre a característica técnica da foto, né? Mas ela conta uma história super bacana. Veja lá como é isso, né? Então, aí, outra ideia bacana de detalhes. Eu estou ali no apartamento, nós tínhamos, enfim, acordar, íamos tomar café, e um dia anterior eu fui ali no mercadinho de frutas do lado, e comprei um sortimento de frutas vermelhas. Aí eu olhei para aquela tigela cheia de frutas vermelhas que nós íamos devorar no café da manhã, estava uma luz entrando pela janela, como eu sempre ensino, era uma grande janela, a luz indireta vindo da janela, e essa foto aí parece uma foto de estúdio, né? Sim. Eu fiz, pessoal, com a tigela no chão,
eu de pé, com a câmera olhando para baixo, caprichei de onde vinha a luz, né? A luz da janela direita, repara até no reflexo nas frutas, que está vindo de uma janela à direita. Luz natural é a luz mais bonita do mundo. Luz natural, caprichei para a luz ficar bem bonita, aí como a luz era abundante, simplesmente caprichar para não tremer, né? Para a foto ter nitidez. E olha que bacana, isso dá um quadro para a gente colocar na cozinha, por exemplo, numa copa, né? E é uma foto simplesmente de uma refeição que eu tinha acabado de comprar ali na quitanda do lado. Então, olha como as ideias dos detalhes, elas, às vezes coisas muito simples rendem imagens muito bacanas. Aí o Mont Saint-Michel, também na França, e aqui eu quis mostrar uma placa ali, uma espécie de uma arruela medieval que nós temos ali, e aí é uma loja de souvenirs, como vamos dizer, souvenirs do Mont Saint-Michel, e uma creperia no primeiro andar. A sereia ali, tudo muito antigo, parece uma placa de filme, né? Normalmente as pessoas passam as centenas, aos milhares, eu diria, embaixo dessa placa, e ninguém olha, pessoal, ninguém olha para isso. E eu achei só essa placa uma obra de arte. Então, quando você começa a prestar atenção nos detalhes com o objetivo de fazer esse tipo de foto, a sua viagem fica bem mais legal, sabe? Você começa a afiar o seu olhar para coisas que a maioria das pessoas não percebem. E isso significa que se você está pagando em euro, o seu euro vale mais. Porque você se diverte mais e depois você recorda mais. Você sabe, Fabiano, que em relação a essas placas de fachada de comércios, eu tenho uma coleção belíssima no meu fotolivro da viagem a Ouro Preto. Olha, fica aí a dica, estou querendo ir para Ouro Preto, chegando lá, eu vou ficar de olho nisso, então. Você sabe que a parte histórica ali de Ouro Preto, eles fizeram um trabalho fantástico de padronização das coisas de acordo com para valorizar o turismo e as coisas da época, né? A arquitetura. Com fiação subterrânea, calçamento, fachada, tudo valorizado no sentido da ambientação, né? E ficou extraordinário. E as placas de fachada, elas são maravilhosas. Eu arrisco dizer que eu tenho mais de 20 retratadas no meu fotolivro. Tinha que ter trazido uma hoje, né, Fernando? Pois é, mas é que... Que vergonha, enfim, né, Fernando? Situação, né? Agora eu estou curiosíssimo para ver essas Mas placas. é um detalhe que realmente conta a história, né? E é esse prazer, né, de depois você ver, se lembrar e poder reviver o momento, né? Então, aí também é uma foto que, falando da foto em si, é um momento de percepção de uma luz especial. Pessoal, isso não é um momento de percepção de uma estátua muito bonita. É um momento de percepção de uma luz muito especial. Se essa foto tivesse sido feita com esse leão no meio de uma praça, meio-dia, um monte de gente andando atrás, essa foto ficaria bem porcaria. E o leão continuaria sendo o mesmo. Esse leão, você pode reparar que é uma escultura linda, em bronze. Mas ele ficou muito bacana. Aí o protagonista é a luz. É uma luz difusa entre as árvores em um final de tarde. Então, quando você está num momento de luz especial, você percebe a luz bonita, atenção aos detalhes. De repente, você tropeça com um leão desses aí e faz uma imagem que eu gostei muito, apesar de eu estar de baixo para cima, né? Eu cortei as pernas do leão porque ele estava bem acima. Ele devia estar em uns 5 metros, talvez, de altura, em cima de um pórtico. Você não teve a possibilidade de seguir aquela regra de foque no nível dos olhos. Não deu, né? Não deu. Mas foquei. Mas você seguiu, né, todas aquelas orientações do fotografando em dias nublados. Exatamente. E aí eu fiquei meio preocupado em cortar as perninhas dele, mas eu acho que no final o resultado ficou bacana. O contraste do verde é exuberante, né? Isso aí é no Jardin des Plantes, que é um lugar que pouquíssimas pessoas vão, também em Paris. Estamos aqui no nosso momento cultural. No Jardin des Plantes, em Paris, na Rive Gauche, existe o Museu de História Natural da França, que é belíssimo. O mais famoso do mundo é o Museu de História Natural de Londres, depois o de Nova York, e as pessoas não sabem que em Paris também tem um bem legal,
fica aí no Jardin des Plantes. Quem for à França tenha a oportunidade de visitar, que vale a pena. Rive Gauche, então. Jardin des Plantes na Rive Gauche. Tá certo. Vamos lá. Acabou? Próxima foto, não. Ah, tá. Gente, isso aí é uma porta. Então, tá aí, detalhes. Olha só, eu tô caminhando, dou de cara com uma porta dessas aí. Uma porta antiquíssima, toda entalhada. Isso é a porta da loja da Chanel, no Marais, em Paris. Tem uma loja lá, que chama de flagship, né, que é uma loja da marca, uma loja importante. E ela tem essas portas, umas portas enormes, com essa carranca aí, que é uma medusa, né? É um homem, mas é cheio de cobra. Eu acho que é um meduso, né, Fernando? Sim. Mas é isso aí, é o detalhe, né? É claro que as pessoas passam, as pessoas estão caminhando em frente a isso, tem tanta coisa bonita, e olham a marca da Chanel gigante e não olham a porta magnífica logo ali na entrada. Essa foto também tem que ter uma correção de perspectiva naquele comando transformação, que é uma das dicas de pós-processamento importantes que a gente vai dar hoje. Transformação no Lightroom automático vai deixar essa foto nessa perspectiva planificada, bem bacana. Porque ela normalmente, se você vai tirar na grande angular, bem de pertinho, ela vai ficar toda torta essa foto. A Joyce, nossa assinante, está dizendo aqui que é porta versátil. Tava mais adequado para versátil do que para estilosa Chanel. Ela está coberta de razão. Aliás, ela fez aí... Inclusive vermelho versátil. Fez uma indicação aqui para o Alan comparecer ao nosso programa. Tomara que ele tenha atendido o convite dela e esteja conosco. E a Marcela, Fabiano, que essa semana inteira de festividades da padroeira lá em Independência, ela tinha mandado uma mensagem gentilmente se desculpando que não poderia estar conosco, mas ela diz, tirando foto. Nossa, ela diz legal. aqui que deu uma paradinha na trégua dos processamentos das fotos para dar uma lua. Tá vendo? Nossa, imagina, deve ter fotos muito bacanas, né? Muito legal. A gente tá falando aqui da Europa, mas eu gosto de sempre dizer que o nosso país tem oportunidades maravilhosas. Bom, eu tô postando no meu Instagram lá fotos aqui de Curitiba agora, né? Eu tô dando aqui uma atenção à nossa cidade, e cada vez que eu começo a prestar atenção aqui no quintal de casa, eu vejo como tem coisa legal para a gente fotografar muito perto de onde a gente está, aonde quer que você esteja. Basta que você tenha um pouco de criatividade e preste atenção, né? Tem que prestar atenção, tem que ter o olho do detalhe, que é o nosso tema de hoje. Presta atenção nos detalhes, que você vê imagens que às vezes você nunca tinha percebido antes. Acabou? Não. Não ainda? Nossa. Então vamos dar uma acelerada aí, porque já estamos quase no nosso... Quase no fim. Aí também a gente já falou bastante de técnica, o conceito é o mesmo. Agora, a gente estava falando sobre essa foto um pouco antes, vou deixar você falar. Eu perguntei, Fernando, você sabe onde são essas máscaras aí, neo-venezianas, né? Então, aí eu falei assim, olha, eu arrisco que seja no L'Opéra de Paris. Opéra de Paris, exatamente. Né? Mas eu estive lá e não tenho essa lembrança. Mas o seu inconsciente tinha. Não, eu achei, foi um palpite, né, pela característica, né? E forma como eles tiveram cuidado em trabalhar fachadas e da riqueza, né? Mas parece isso aí são máscaras venezianas, eu acho que estava mais para estar em Veneza. Eu acho que o teu inconsciente lá lembrava disso. Sim. Então, daí rende uma conversinha aqui, que é aquilo que nós temos dito. Fernando viu isso aí, pessoal. O Opéra de Paris, para quem não conhece, que é a Ópera de Paris, é um edifício maravilhoso. E isso aí fica em todo o entorno, é uma borda lá do alto do prédio. Então, isso aí é muito longo, tem várias máscaras como essas aí, que devem também ser folhadas a ouro. Aí, o próximo que é dourado na Europa normalmente é ouro. Né? Sim. Então, é um detalhezinho, mas eu jamais me lembraria, como o Fernando não lembra, mas o inconsciente dele olhou assim, não, isso aí é o Opéra de Paris. Então, veja como é importante você traz, né, para a tua história coisas que se perderam no meio dos detalhes. É isso aí.
Vamos passar. Vamos lá. Aí é incrível. Isso é um telhado de uma casa antiga na China. Isso aí se eu não me recordo bem, isso aí é em Guangzhou, né? Eles falam os chineses. Em Guangzhou é uma casa antiga. Claro que não é uma casa de gente humilde, né? É uma casa de alguém nobre, estilo chinês, aquela coisa toda. Mas veja que tem plantas, pessoal, ali do lado. Isso é um telhado, lá chove, né? Então isso é antigo, está exposto ao tempo e é uma pequena obra de arte em um pequeno canto de uma água de telhado. Como esta escultura, tinham outras nessa edificação. Então, olha a riqueza da cultura dos chineses e dos orientais em fazer um negócio desse. Eu fiquei pensando, nossa, as pessoas quando chegam aqui olham para a casa e dizem, ó, que casa bonita. Mas o que olha? Olha a porta, olha a janela, olha a cor, olha o estilo. Não olha no detalhe. E olha o soldado ali, o relevo do cavalo. Isso foi feito para ser colocado em cima de um telhado, né? Não é incrível? É impressionante. É impressionante. É impressionante. Então, é isso aí, pessoal. Aí é um detalhe menos assim, elaborado, mais moderno, né? Isso está em volta onde as Torres Gêmeas em Nova York, quando sofreram o atentado e foram para o chão, no lugar onde existiam as torres, tem 2 buracos imensos, quadrados, né? E corre tipo uma espécie de um fosso, onde corre água infinita para dentro desse fosso. E toda a borda do fosso, lá no Instagram e no Facebook, a gente tem foto desse ambiente aí. É o Marco Zero em Nova York, no sul de Manhattan. Lá você vai encontrar a borda desse fosso, onde corre água para dentro, onde estavam os prédios, é toda entalhada com o nome das pessoas das vítimas, das pessoas que morreram no atentado. E aí, de repente, eu estou caminhando por ali e vejo esta rosa singelamente colocada em cima do nome dessa pessoa ali. Do William. O do William. Então, provavelmente um familiar chegou ali, colocou a rosa. Eu achei isso de uma delicadeza, né? E resolvi registrar o momento. Então, é uma rosa que é interessante, a gente está falando em detalhe, né? Mas o pessoal, na hora, eram muitas pessoas caminhando, é um lugar turístico, gente, ninguém olha para isso. As pessoas têm uma visão macro das coisas, o que é natural. Você tem tanta coisa para olhar em volta, você vai olhar para uma rosinha que está espetada ali, minúscula, não vai olhar. Às vezes as pessoas até olham, mas aquilo fica no teu inconsciente. Então eu faço questão de olhar, olha que imagem bacana, e aí fica aí a nossa dica dos detalhes. Ficou lindo. É uma abertura aí provavelmente 5.4 ou maior, com um valor de abertura 5.6, 5.4 não tem. Aí é uma abertura pequena, né? Eu estou bem perto da flor e está bem desfocado o fundo lá. A ideia era colocar a flor em foco no primeiro plano e ir desfocando mesmo. Então é uma abertura grande de valor pequeno. É provavelmente uma abertura 4, né? Na minha lente 24-105, que é a que eu sempre levo para viagem. Aí, essa é a última, Fabiano. É a última. Então, hoje a gente conseguiu deu certo, né? Fazer a pauta. Então, pessoal, isso aí é um submarino do século da Primeira Guerra, não, Segunda Guerra Mundial. Primeira, não sei se tinha submarino, né? Segunda Guerra Mundial, submarino que está lá em Nova York para visitação, num lugar que tem um porta-aviões lá, muito bacana, que é o... Puxa, me esqueci o nome, você sabe? Não tem problema, o importante é o agora me escapuliu aqui conseguiu... o nome, mas é que eu gosto de falar porque às vezes a pessoa vai para lá, né, e pode fazer a visita aí nesse lugar. Tá na ponta da língua aqui. Me fugiu o nome, mas é um lugar bem famoso, é um porta-aviões que tem lá. E esse porta-aviões, ao lado do porta-aviões, tem um submarino da Segunda Guerra Mundial que está para visitação pública. Então você visita o submarino e aí é aquela escotilha, né, onde o marinheiro sai para ir para o convés do submarino quando ele está na tona d'água. Olha, isso aí é ultra apertadinho, né? E é uma escotilha hiper hermética, porque o submarino vai a dezenas de metros de profundidade. Isso aí, quando está fechado, não passa nem pensamento, né?
e eu achei muito bacana. Acho que poucas pessoas viram como é a realidade de um marujo da Segunda Guerra Mundial quando tem que subir para ver se tem terra à vista, né? É isso aí. Então, aí está um pouco da riqueza em Dos se detalhes. ampliar a visão e fotografar detalhes, né? É isso daí. Bem, pessoal, agora é só na quinta-feira que vem, né? Eu falei para dar com o pé, estava meio gripado, exercitei as minhas cordas vocais outrora inflamadas, por isso que eu estou meio fanho hoje. E vou colocar aqui no último comentário, que é o de sempre: sugiram temas, peçam, né, o que vocês gostariam de ver discutido aqui no Papo de Foto, que se o tema for legal, a gente vai ter um prazer imenso em discutir aqui e trazer para você, e é disso que a gente gosta de falar. Exatamente. Enviem suas fotos, né, contato@shedefoto.com.br. Agradecemos a presença de, eu vou digitar aqui, né, porque daí fica registrado. Isso. E a gente está aqui para isso, né, para falar de fotografia, passar informação qualificada para vocês, para que vocês possam cada vez fazer fotos mais bacanas, mais legais para os registros familiares. Quer dar uma van premiere aí do vídeo que a gente fez, aí, do vídeo com a entrevista que você fez comigo? Tá para sair, né? Tá para sair. Vamos fazer aí um pré-lançamento? Podemos comentar agora, né, que você deu essa puxada, só para finalizar o nosso programa. Então, a gente está finalizando aí últimos detalhes de um vídeo que compila partes de uma entrevista que eu fiz com o Fabiano. Foi mais de 1 hora de bate-papo, e a gente extraiu os melhores momentos para contar um pouco da história, da paixão que a fotografia, do Fabiano com a fotografia, né? Desde como começou isso, e até o significado que alcançou. Tá muito singelo, muito bacana, e eu acho que vocês vão gostar. Tomei uma pinga antes, me emocionei, foi super legal, mas eu gostaria de dizer que o propósito de fazer esse vídeo foi justamente para mostrar para as pessoas que nos seguem nas redes sociais o nosso propósito, né? Qual é o nosso propósito? Porque a gente está aqui no Papo de Foto, a gente publica material na internet, a gente tem um portal de assinantes que nós estamos melhorando com cuidado e com carinho cada vez mais, porque o nosso objetivo é ensinar foto para as pessoas poderem contar suas histórias da melhor qualidade possível, fazendo fotos, como eu gosto de dizer, de revista. Maravilha. Então, para a gente comunicar para vocês qual é o nosso propósito, qual é a nossa razão de fazer tudo isso, a gente resolveu então fazer um vídeo, e o jeito mais legal foi fazer isso com uma conversa que a gente sempre tem. Só que a gente resolveu gravar, né? E eu acho que ficou bem bacana, então aguardem. É isso aí. Já temos aqui sugestões da Joyce de fotos de praia e fotos noturnas, Fabiano. Excelente. Fotos noturnas a gente andou abordando algumas vezes, mas eu acho uma ideia bacana. Bacana. Muito bacana. Será muito considerado. Então tá bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela Um abraço, até todos. quinta-feira. Obrigado pela audiência, quinta-feira. pessoal. Tchau, tchau.